A idade hoje é sobre envelhecer com qualidade de vida. Para isso é preciso entender que o nosso cérebro, gente, também envelhece. E aí podem surgir doenças como Alzheimer. E isso desperta muitas dúvidas. Por isso nós convidamos especialistas nessa área para conversar com a gente. Estão aqui o geriatra Alexandre Matos e o neurologista Paulo Brito. Primeiro, obrigada por aceitarem nosso convite. E acho que a primeira coisa, gente, que nós precisamos deixar claro aqui, eu queria que cada um respondesse isso. Quais são os primeiros sinais de que o cérebro da gente está envelhecendo de uma forma que não é legal? Começar pelo senhor, doutor Paulo. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, telespectadores. Um dos primeiros sinais que acontece não é pela linguagem, porque a linguagem ela é mantida, geralmente. É pela memória e pela capacidade de execução. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não quero mais cozinhar, porque eu já cozinhei muito, e agora vocês vão cozinhar para mim. Uma mãe, uma dona de casa. Certo. Na realidade, ela não sabe mais como fazer o almoço, como fazer o que ela fazia. E isso é um sinal que normalmente as pessoas não percebem e valorizam muito o esquecer. Esquecer no idoso é uma coisa normal. Não reconhecer o que esqueceu é que é patológico. Doutor Alexandre, instalada, será que não haveria algo antes que mostrasse para a gente que algo pode ser feito ali, para intervir ali? A doença ela já está instalada há 20 anos. Né? Como eu vou falar no livro, tem gente com 30 anos que a gente confirmou o diagnóstico pós-morte. Por exemplo, uma mãe que sempre fez a festa de aniversário do marido. Então, ela administrou, ela convidou, ela contratou, ela era a dona da situação. E a partir de um tempo, ela começa a ter dificuldade de fazer aquilo que ela sempre fez. Então, a primeira ideia é de que mamãe está cansada, né? Que mamãe não pode mais fazer, mas ela quer fazer. Então, isso aí agravou. Quando a pessoa tem percepção da sua falha, é uma coisa. Mas quando a pessoa não tem e acha que deve fazer porque sabe sem saber, aí sim se instala o quadro de doença. Certo. Quando você percebe que aquilo dali não dá mais para mim porque eu não tenho mais condição, então eu vou... Isso pode fazer parte de uma deterioração, de um envelhecer, e não necessariamente de uma doença como Alzheimer ou outra qualquer. Né? Mas quando você não percebe, não cai a ficha, todo mundo está vendo que você não pode mais Menos você. E você acha que sim, você está doente. Entendo. E Paulo, tem que tomar remédio? Há remédios que desaceleram esse processo de esquecimento, de perda de funcionalidade. Como é que é essa questão do remédio? É para todos? É para alguns? Normalmente o remédio é feito depois de um diagnóstico, porque esse é o grande problema. Sintomas, eles não são diagnóstico. Então você pode ter um sintoma de esquecer ou mesmo de ter uma dificuldade de realizar coisas e aquilo não ser doença. Sim. E quando é que é doença? Aí é que está o problema. Quando existe o diagnóstico da doença, no caso Alzheimer, que é aquela mais comum, então existe medicação para poder se dar ao paciente. E se você faz isso precocemente, numa fase muitíssimo inicial, você consegue oferecer 10, 12, 15 anos, dependendo de cada caso, com qualidade de vida. A pessoa vai passar a viver melhor a partir do tratamento do que ela estava vivendo nos últimos anos, onde ela já vinha com alguma dificuldade, mas que não estava incomodando a ninguém. Porque normalmente as pessoas que estão junto, elas só se percebem quando elas são incomodadas. Quando o que a pessoa faz incomoda você, mesmo sem querer. Mas enquanto não incomodar, ninguém está percebendo. A doença já vinha. Infelizmente, né? É isso aí. Tom, Fernando da Silva, ele falou assim, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer há 11 meses. Já é a 6ª tentativa de medicação, mas ele não dorme à noite e de noite é pior, porque ele fica hiperativo, fica agitado. Qual é a solução para isso? Wellington,
Em primeiro lugar, precisa saber em que fase da doença ele foi diagnosticado. Porque é difícil uma pessoa ter problemas de sono numa fase inicial. Ou vai depender do perfil de personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa já tinha esse problema com o sono. E aí com a doença as coisas se misturaram. Então precisa saber se isso existia, não existia, em que situação ele se encontra hoje, para poder então se ter alguma opinião. Tá certo. A gente vai continuar respondendo o pedagogista Paulo Brito. Doutor Paulo, essa doença que a gente está falando de 3 milhões de pessoas é muita gente. Fora a subnotificação, né? As pessoas que têm e a gente nem sabe. E, portanto, o Ministério da Saúde desconhece. Que fatores predispõem? O que é que pode fazer com que alguém tenha Alzheimer? Bem, o maior fator de risco é o envelhecimento. Então, quem viver terá, né? Então, nós temos, a partir de 60 anos, quem não teve nenhuma doença, nenhuma mesmo, a sua chance é morrer de câncer ou morrer demente. Então, isso é uma estatística já antiga, de algumas décadas, que foi realizada. Então, se a pessoa entrar pelo caminho da demência, que eu acho melhor, então ele tem essa chance. Então, o que fazer? Mas tem gente que lembra de tudo. Tem gente com 90 anos, 95 anos, totalmente Tem, sim. lúcido. Tem, lógico que tem. Eu serei um. Não tenho dúvida disso. Então, esse é um fator, é o envelhecer. O outro é a ligação de uma proteína do cromossoma 19, que é a apolipoproteína E. É uma proteína que ela tem um componente dela que é negativo, que é um risco. Então, a pessoa pode ter ela homozigota quando ela é igual, ou quando ela é heterozigota, uma diferente da outra. Foi dado pelo pai e dado pela mãe, fator genético. Então, quando um desses aí está do lado negativo, vamos chamar assim, então a pessoa tem 3 a 5 vezes mais risco de ter a doença. Se ele tiver os dois, isso sobe para 9 a 12 vezes o risco, a partir de 60 anos. Esse é o maior fator de risco que existe na atualidade, fora o envelhecer. Fora isso, o que você come, o que você faz. Além desse outro, a gente pode mostrar que seria você ter alguém na sua família que realmente morreu com todas as características clínicas de uma doença de Alzheimer. Que às vezes a pessoa, teve Alzheimer. Não é sempre assim. Então, assim, precisa saber se realmente foi, se o diagnóstico foi feito, se houve ou não autópsia para fechar, ou se a pessoa evoluiu como tal, que é o quadro típico, característico, que vai para a cama, fica lá e demora muito tempo e perde tudo, né? Perde toda a sua capacidade, até a sua alma, como eu escrevi no livro. Então, isso aí lhe dá uma margem de mais ou menos 40%. No estudo que foi feito já há muito tempo, ele mostrou que a média do risco de quem tem um parente de primeiro grau, a mãe, o pai, isso aí fica em torno de 33%. A média é essa daí. Então, esses são os fatores de risco que existem. Mas não significa que a pessoa vai ter que ter. Isso é um risco. Agora, como você falou, se a pessoa tem isso e a pessoa tem uma série de outros fatores ambientais negativos, né? Desde uma alimentação, bebida alcoólica em excesso, fumo em excesso, tudo que é negativo que a gente conhece, ele vai se somar. Sedentarismo. Sedentarismo, isso vai se formar e isso poderá ajudar a dar o pontapé, vamos dizer assim, para o processo acontecer. Esses são os riscos mais ligados. Mais importantes. Traumatismo craniano. Eu trouxe o gene dentro de mim. Aí eu pego, meto a cabeça, caio no chão, vou para o hospital, faz o exame na cabeça, está normal. Daqui a 3, 6 meses eu começo a me esquecer, a partir de 60 anos. Esse é um outro, é o terceiro fator de risco que existe. É pancada na cabeça em quem traz uma predisposição. Entendo. Infelizmente, não tem cura, né? E tem tratamento. O que deve ser feito é se fazer um diagnóstico precoce e ser tratado e evitar fator de risco que podem acelerar o que você está trazendo já dentro de você.